Olá, gente, boa noite. Olá, professor, boa noite. noite. Tudo bom, Ana? Tudo jóia? Começo dando parabéns pelo dia de ontem, Olha, dia dos maravilha. professores, porque a gente, né, merece. Com certeza. Quem cuida da educação merece. Com certeza. Ser celebrado ontem, hoje e amanhã. Acho que é uma... O dia da educação, acho que é o dia de todo mundo, porque todo mundo, de alguma maneira, é educador, né? Todo mundo é aprendiz, todo mundo é aluno, né? E acho que a gente precisa jogar luz a isso, Com certeza, e celebrar, com e comemorar e tudo mais. Isso aí. Não é? A gente está aqui com o professor Alfredo Duarte, que vai se apresentar, vai falar um pouco também da sua, do seu currículo, da sua experiência. E a gente está aqui para falar sobre um curso que vai acontecer aqui na Casa de Educação. Deixa eu ler aqui, gente, me perdoe. Dia 30 e 31. 30 e 31 de outubro. De outubro, é presencial o curso. Presencial, 4 30 e 31, quais dias da semana? É à noite, eu não tenho certeza, mas Vou olhar no calendário já. São 4 horas num dia, 4 no outro, à noite, quer dizer, dá para trabalhar bastante o dia inteiro. Né? Aí vem para o curso à noite, vem um pouquinho caído, desanimado, o curso dá um up, lá em cima, dá para trabalhar no dia seguinte e ainda querer assistir o curso, olha lá, hein? Olha lá, ainda voltar no dia seguinte para fazer novamente isso. Sair com a carreira, né, potencializada com os ensinamentos daqui. Com certeza. Deixa eu ler o nome do curso, me conta, professor. Converta objeções em vendas. Converta objeções em vendas da Harvard Business Review Brasil, que está já atuando há 5 anos aqui na Casa de Educação com a gente. Bacana. Então, a gente tem um espaço aqui muito confortável, próximo de metrô. Só vejo qualidades. Com certeza. E o conteúdo? Além do grandioso conteúdo, eu vou passar a palavra direto para o senhor. Tá bom. E se vocês tiverem dúvidas aqui no espaço de perguntas no chat, usem a hashtag na frente da pergunta, porque isso dá um destaque para mim, eu posso ler a pergunta, e se vocês não fizerem perguntas, faço eu as perguntas. Tá bom, Ana, vamos tocar lá. Vambora, e olha, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pergunta, principalmente num evento com essa característica, né, que não é presencial, pergunta é essencial. No evento presencial a pergunta surge naturalmente, né? Mas aqui também ajuda bastante, né? Tá passando, Gerson? Já não, ainda não, né? Ainda não. Passar para lá. A gente vai falar, pessoal, um pouco menos de 1 hora, quase 1 hora, sobre objeções. O treinamento chama Converta Objeções em Vendas. Queria chamar a atenção de vocês para essa tela que eu preparei, a primeira tela, né? Capinha do trabalho. E eu coloquei lá um monte de letras O, que é a inicial de objeção. É um trabalho danado, porque cada letrinha ela está com um tipo diferente, né? E a ideia disso é chamar a atenção, porque objeção, dependendo do cliente, dependendo do produto, dependendo do dia, da hora, do momento, da situação, ela assume características, não é, muito próprias, mas continua sendo uma objeção. Existe uma metodologia para a gente procurar entender a objeção e trabalhar com ela, né? Mas é importante ter em conta que toda objeção é casuística, ou seja, cada objeção é única, cada objeção precisa ser considerada de per si e tratada como tal, né? A gente tem uma série de provocações aqui, espero que possa ser bastante útil para vocês, mesmo sendo só um preview, né, do trabalho presencial que a gente vai fazer. Eu escrevi essa frase aqui, ó, mais difícil que achar uma agulha e um palheiro, que olha, é difícil. O cara que escreveu isso falou assim, é mais fácil quando você faz descalço. Não é? É verdade, né? Mas é mais difícil que achar uma agulha e um palheiro é encontrar um vendedor que fique à vontade diante de objeções. E, cara, isso aqui é uma situação complicada, porque vendedores e vendedoras, ou qualquer outra pessoa que tem que interagir e influenciar e que vai enfrentar objeções, precisa estar esperando a objeção. No meu caso, olha que eu vou aprender aqui agora, não é? Precisa estar preparado para as objeções, precisa estar esperando as objeções, precisa estar à vontade na hora que a objeção surgir. Não precisa ter essa perspectiva de achar que a objeção é uma coisa ruim. É lógico que a gente não fica torcendo para o cliente fazer uma objeção, mas na hora que ela ocorre, a gente tem que aceitar como uma coisa natural e trabalhar a partir disso. Tudo precisa de uma definição, né? Quando a gente tem uma definição, e essa definição é clara,
a gente tem uma vantagem muito grande para, a partir desta percepção, trabalhar com o que for. Eu gosto das definições assim mais assertivas, que põem o dedo na ferida diretamente, vão direto ao ponto, né? E esta frase aqui define o que é uma objeção. Uma objeção é um dado, é uma informação. A objeção, ela dá um feedback para a gente, quer dizer, o feedback é a informação orientadora, né? Na hora que ocorre uma objeção, tem um significado, que pode ser o seguinte: o seu discurso não está pegando, não está colando, você tem que mudar o discurso, não, o meu interesse ainda não se manifestou, você precisa ser mais, ter uma argumentação mais precisa. Quer dizer, a objeção, ela tem um significado. Enquanto a gente não conseguir descobrir isso, não tem o que fazer lá na situação, né? Aí eu queria provocar vocês trazendo um probleminha inicial. O probleminha está aqui, né? É uma situação em que a gente está entendendo que existe a gente e um cliente, né, do outro lado da mesa, né? E nesta negociação o cliente diz que a concorrência tem produtos e serviços, né, que a gente não tem ou tem melhores do que o nosso. E diz o seguinte: olha, para continuar negociando com você, você tem que fazer alguma coisa. E pergunta para a gente o que a gente faz. E aí você está lá com a objeção no seu colo. Caiu no seu colo, a bola quadrada. Devolveu para você. E você vai ter que fazer alguma coisa. O erro mais grave que a gente pode cometer é responder imediatamente sem levar em conta os outros fatores que são intervenientes na situação. Ou seja, se a gente não pensar primeiro na situação. No treinamento presencial, a gente explora isso aqui no limite, porque um treinamento sobre objeção é basicamente uma oficina. Sim. A gente testa tudo, a gente faz tudo, a gente experimenta tudo, é mão na massa, né? É um trabalho até assim bastante interessante. Mas numa situação como essa, existe aqui um modelinho para ajudar a gente a pensar. Eu fiz esse desenho que eu chamei de quadro rio da objeção. Eu sou meio paranoico com essa coisa de rio. Rio, para mim, é solução para basicamente tudo. Dependendo do problema, eu descubro um rio, né? A vida surgiu entre rios, né? Então, o rio deve ter alguma coisa ligada com isso. E o rio, são as iniciais, logicamente, né? No caso da objeção, é o I de inferência, o R de riscos e o O de oportunidade. Então, a gente monta um quadro, e aí, se você olhar lá para aquele quadro, tudo começa com a parte de cima, onde a gente tem um quadrado e dois retângulos. O retângulo verde e o retângulo vermelho, que é o nosso lado. Está ligado ali, ó, seu produto, quer dizer, o nosso produto, não é? Então, na hora que o cliente fala alguma coisa sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço, a gente tem que pensar em quais são as inferências positivas e negativas. O que a gente tem de bom, de positivo, de vantajoso para ele, e o que a gente tem de negativo. Esse é o ponto. A gente está olhando para... A gente está diante de um espelho, né? A gente está olhando para a gente mesmo. Mas tem um reflexo, que é o quadrado cinza, que é o produto concorrente, que também tem pontos positivos e pontos negativos. A gente precisa estabelecer uma espécie de comparação entre essas duas realidades, a gente e o outro, antes de fazer absolutamente qualquer coisa. E quando a gente faz isso, a gente projeta o retângulo amarelo, que são os riscos, o que pode acontecer se o cliente comprar da gente ou usar o nosso produto ou serviço, ou comprar do concorrente e usar o produto ou serviço do concorrente. E tem o azul, que não está aparecendo muito, né? Que são as oportunidades que existem em relação aos dois. A gente tem que se preocupar com o nosso e com o outro também, para poder estabelecer uma conversa com o cliente que faça com que ele pense também nesses dois aspectos e, a partir daí, tome a decisão dele. Então, qualquer objeção, antes da gente responder, tem que fazer o quadro rio. A gente fala assim, mas é muito complicado isso, é muito demorado. Não, não é, porque depois que a gente se acostuma, Ana, faz automaticamente. E é uma preparação inicial importante, né? Não pode entrar de cabeça sem refletir isso. E depois que a gente internaliza este modelo, que a gente tem essa dica, né? Que precisa olhar para a inferência, que é a percepção de algo, né? O risco e a oportunidade que estão envolvidos na situação, automaticamente a mente já corre para isso. E a gente tem uma abordagem bacana. Aqui tem uma outra abordagem de objeção, né? E a colocação é a seguinte, olha, objeções são reações naturais nos processos de interação. Se a gente ficar hoje, pessoal,
com esta percepção de que objeção é uma coisa natural, a gente tem um ganho muito grande, porque a gente deixa de se assustar. O vendedor que não entende dessa maneira, a objeção como uma coisa comum, natural, normal, na hora que tem objeção ele pula, e pula até para trás. Claro. Ou então pula no pescoço do cliente, que são mais agressivos, né? Alguns hoje em dia estão nesse status. É complicado, né? Mas, quer dizer, a objeção é uma reação natural, por várias razões, né? Então aqui está dizendo assim, ó, pode ser uma necessidade de defesa, o cliente está se defendendo, ou pode ser uma necessidade de proteção. Se é uma questão de autodefesa, a abordagem tem que ser uma, se for de necessidade de proteção é outra. Pode ser também uma questão de dúvida, o cliente ainda não entendeu está confirmado, isso. não está completamente convicto. Então, a característica da objeção é que ela é uma decisão não conclusiva. Quer dizer, quando é uma decisão negativa, a gente não está falando de objeção, está falando de decisão negativa, é outra história. Sim. Mas enquanto é uma objeção, existe a possibilidade de solução, aí a gente tem que ter uma estratégia para poder fazer isso. Existe uma janela aberta para uma conversa, para conduzir, né, para corrigir rotas isso. E para fazer a conversão. Né? E às vezes o cliente usa a objeção exatamente para abrir um atalho, porque de repente, por qualquer razão, às vezes o vendedor se entusiasma, isso acontece muito, sabe? O vendedor ele se entusiasma com uma coisa, ele pega uma linha e ele vai. E vai, passa do ponto e o cliente faz uma objeção para ele retomar. Já aconteceu comigo e fala por experiência própria, né? Claro. Aqui tem uma imagem também para chamar a nossa atenção, porque são dois comportamentos que eu vou filosofar um pouquinho, tá, gente? Mas é só um pouquinho, 30 segundinhos só. História da humanidade, a nossa história enquanto sociedade, não é? A gente tem alternado momentos de cooperação, onde a gente constrói e cria as coisas, não é? A gente planta, colhe, né, distribui, come, faz essas coisas todas que a gente precisa fazer quando a gente coopera. Mas também tem os momentos de confrontação e de competição onde a gente gasta tudo que a gente fez. Né, faz um pouquinho de uma, cansa, aí passa a fazer outros, quebra a cabeça, volta, quebra a cara, mas é bem assim, não é? Porque nós, pessoas, a gente tem esse hábito, né? Não sei se é hábito, se é próprio da natureza humana, a gente reage aos estímulos, geralmente de forma emocional, se a gente não está preparado, né? A gente vai lá na emoção e aí a gente ama ou odeia, o que é sempre um problema, né? Independentemente do que seja, né? Porque eu amo, eu abraço, eu odeio, eu restringo, né? E depois é que a gente vai para um momento racional. A estratégia de resolver a objeção, pessoal, é fazer com que a gente possa passar do emocional para o racional para poder entender exatamente. Com rapidez, com segurança, né? Sabendo o que está fazendo. Fazendo com consciência, né? Porque senão a gente fica muito nesses altos e baixos. Com certeza. Atrapalha o processo como um todo. Né? Legal. Eu queria, pessoal, chamar a atenção de vocês. Isso aqui tem duas telinhas, que tem várias informações bacanas, de um texto que foi publicado na edição de dezembro da Harvard, dezembro de 2017, chamado 7 razões pelas quais os vendedores não fecham o negócio. É o tipo de coisa que todo vendedor, toda vendedora, ou qualquer pessoa que de alguma maneira precisa encarar e resolver objeções, precisa dar uma lida. Porque, tudo bem, a pessoa escreveu um artigo com uma intenção, porque estava preocupado, ou achou, né, que aquilo ali ia ter um efeito positivo para os outros, e o texto é muito bom, um texto que não é muito longo, mas está muito preciso, muito bom. Mas se a gente parar um minutinho para pensar, quase tudo que está ali se aplica a outras situações, ou é uma colocação que tem um caráter mais amplo, então dá para todo mundo dar uma olhadinha e ter um ganho muito grande com isso. O autor é o Steve Martin, ele é professor de vendas da Universidade da Califórnia, que é uma escola super considerada, mas tem algumas dicas interessantes. Queria fazer uma provocação com você, dá uma olhada lá, você que está assistindo aí, ó. De acordo com um novo estudo feito com mais de 230 compradores, 230 já é um número razoável, não é uma maravilha, né, porque ainda é mais ou menos limitado, mas é suficientemente grande para que a gente possa considerar as conclusões como mais ou menos indicativas do que deve ser a realidade. Então são 230 compradores, isso é bacana,
Porque vendedores e vendedoras, eu estou imaginando que é o público prioritário, né, desse trabalho, vendedores e vendedoras, a gente aprende de duas maneiras. A gente aprende com a gente mesmo, né, quando a gente acerta, quando a gente erra, sabe por que acertou e sabe por que errou. Esse é o principal aprendizado. Mas a gente aprende também com o outro, com quem a gente mais interage, que são os compradores. Então, perguntar as coisas para os compradores é uma coisa fundamental para vendedores e vendedoras. Esse estudo foi feito com compradores e disse assim, ó, 12% dos vendedores, na ótica dos compradores, são considerados excelentes. 23% são bons, né? 38% são medianos, aqui é uma desgraça, porque mediano, cara, mediano é uma desgraça, nem lá, nem cá, porque né? Não é nem bom nem ruim, né? O mediano tá perdido no mundo. Para vendedor tá péssimo, né? E agora tem 27% fracos. Aí eu fiz uma continha fácil, né? Boto isso aqui em termos de percentual mais direto, né? E 12% dos vendedores, né? É 1 em cada 10, mais ou menos, pois né? Depois são 2 em cada 10, 3 em cada 10, a gente está entre o excelente e o bom. Olha, o vendedor tem que ser excelente sempre, bom é pouco, tá, gente? Para aquilo que a gente vai vender, não importa o produto, não importa o serviço, o camelô é um tipo de vendedor, o cara tem que ser excelente, senão vai morrer de fome. E o cara que vende software, que é uma venda super complexa, que é demorada, complicada, que exige, né, a criação de uma solução tailor-made para o cliente específica, se o cara não for excelente, não vai ter uma segunda chance. Vai ser atropelado por um outro vendedor excelente. Que vai ser melhor, né? Que se apresenta melhor. Então, 3 em cada 10 são entre excelentes e bons. Significa que 7 em cada 10 é a desgraça. Aí quando você estiver junto de outros vendedores, essa é a dica que eu queria dar para você, tá bom? Quando você estiver com mais 9 pessoas numa sala, trata de localizar logo quem é mediano e quem é fraco, para ver se você tem uma chance. Se você não achar, cara, é bom você tomar cuidado e fazer alguma coisa, porque pode ser que você esteja nesse meio. A brincadeira, tá, gente? Não leva a mal, não. Não, mas é um bom aprendizado, né? Localiza e tente melhorar, não é? Com certeza. E a gente tem aqui, desse estudo ainda, né? Das 7 razões pelas quais os vendedores não fecham negócio. Aqui a lista está completa. Vale a pena a gente falar um instantinho sobre essas 7 coisas, porque na hora que eu estava falando que o cara escreveu um texto, o autor escreveu um texto, o cara é falta de respeito, o autor escreveu um texto, mas se aplica a várias outras situações, que ele extrapola, não é? E aí ele, daquele estudo, né, as 7 razões que aparecem aqui, diz o seguinte: primeiro, os vendedores não são confiáveis ou não são respeitáveis, ou seja, logo começa com uma barreira difícil de ser superada. Porque quando não existe confiança, não tem negócio. Confiança é um fundamento. Sim. O vendedor que não consegue a confiança ele tem que subir uma montanha com as 2 pernas amarradas, né, e carregando uma mochila de 200 quilos nas costas sem ajuda. Mas a confiança é a base desse tipo de relação, né? Se ele não consegue estabelecer isso, talvez ele deva mudar de área, porque não conseguir estabelecer isso é péssimo, de fato. Com certeza. E não conquista o respeito do cliente, né? Então fica muito difícil fazer negócio. Sim. São 7 razões pelas quais os vendedores não fecham um negócio. Cada negócio, né? Eles não conseguem manter uma conversa produtiva com os diretores executivos. Queria fazer uma confidência para vocês. Vendedores são profissionais onde funciona uma máxima chamada haja como C. Que é isso? Agir como C é que você assume num determinado momento, numa determinada situação, que você está no mesmo nível da outra pessoa. Senão você não tem como, né? Às vezes você está discutindo um negócio com uma pessoa que tem mais dinheiro que você, é mais bonito que você, tem mais charme que você. Cara, o que você faz? Haja como C, não é? Isso não é que você está representando nem nada. Você está agindo como C. Naquele momento, naquele instante, você vestiu a camisa, você vestiu a roupa de vendedor, vai lá e faça o seu show. Porque é isso que a outra pessoa espera de você, não é? Ele vai olhar você como um espelho, né? Vai fazer conexão a partir desse reconhecimento. E
conversar com o diretor executivo parte do pressuposto que você tem algo para levar para ele. Não é? Vendedores, quando estão fazendo o seu trabalho, eles estão fazendo uma apresentação de algo, um produto, um serviço, uma empresa, uma pessoa. E uma dica que eu queria deixar aqui para vocês é que uma apresentação não é uma aula. Uma apresentação é uma transmissão de uma informação que a outra pessoa deve achar relevante e a partir daquilo que a gente está levando, ela pode desenvolver o pensamento dela. Terceiro ponto, e eu espero que não esteja acontecido comigo isso agora, Ana. Eles não conseguem explicar de maneira clara como a solução que está oferecendo irá beneficiar a empresa do comprador. Cara, a gente está falando de comunicação, vendedores são comunicadores. Com certeza. Precisa gostar de contato com as pessoas, precisa gostar de falar, precisa acreditar no produto, ou se não acreditar, precisa mostrar precisa acreditar e conhecer, não é? Vendedores e vendedoras, a gente tem que... E eu sei que não é a parte mais saborosa, gostosa ou atrativa do nosso trabalho. Mas a gente precisa estudar os produtos. Sem dúvida. Né? Sem tipo dúvida. assim, né? Ninguém faz, mas vendedor tem que fazer. Lê manual, não é? Lê catálogo. A gente tem que fazer, não é? Claro. O pessoal que trabalha em farmácia, eles não são chamados de vendedores, mas poderiam ser chamados, né? Até porque é outro tipo de trabalho, outra natureza, né? Mas é impressionante, porque os que têm alguma experiência, que são bons profissionais, os caras sabem tudo das bulas, porque eles estudam, lógico, não é? Lógico. Então estou citando isso no sentido positivo. Você pensei que você fosse dizer que eles tomam todos os remédios para experimentar ver até se alguns funciona. tomam. Esse é o risco, né? Do negócio, né? É o risco do negócio. Esse quadro eu queria chamar, assim, dar um destaque, né? Que é o estudo da gente. Mas assim, deve ter alguma base aí, né? A gente diz que nós, vendedores, somos egocêntricos. E isso é uma desgraça. Isso não acontece só com vendedores, não, né? Você pegar outros profissionais, e a gente vai ver que isso aqui parece que está distribuído na humanidade de uma maneira mais ou menos uniforme, não é? Mas é terrível, porque você está focando a si próprio. Claro. Quando, na verdade, um vendedor é uma pessoa que foca o outro. Sim. Vendedores são profissionais que precisam ser empáticos por natureza. A gente precisa levar em conta o interesse e a necessidade do outro. O maior erro que um vendedor comete é colocar o seu interesse e a sua necessidade na frente da necessidade do interesse do cliente. Então, na hora que você é egocêntrico, né, tem que bater 3 vezes numa madeira e pedir para o anjo da guarda dar um jeito na sua... Faça uma reflexão e deixa aí, olhe para o outro, né? Você tem toda a razão. Depois a gente tem aqui o item 5, né? Eles usam estratégia errada para fechar a venda. Tem uma situação para a gente pensar nesse instante, porque são duas coisas diferentes. Saber vender uma coisa e saber fechar outra. E vendedores que sabem vender precisam aprender a fechar. Porque o fechamento é a conclusão da venda. O fechamento é a vitória do vendedor, da vendedora. O fechamento é o momento, né, sublime, onde o cliente concorda, né, com uma proposta que foi trazida. E são momentos distintos. Vamos reconhecer isso. São momentos distintos. Não adianta você saber direitinho, falar, explicar, convencer, agradar, conquistar, se você falha na hora do fechamento. Com certeza. Eu me lembro que uma vez aconteceu comigo, gente, eu estava tão empolgado, falando sobre um treinamento numa empresa fora de São Paulo. Era uma empresa que nem costumava fazer muito treinamento nem nada, e eu vi que, cara, era uma contribuição bacana, eu me empolguei com aquilo. Num determinado momento a diretora falou o seguinte: olha, já vendeu, para, não precisa fazer isso. Acontece com a gente, né, quando a gente se empolga, mas saiba fechar. Precisa saber fechar. Precisa aprender a fechar. Um vendedor que saiba vender e não saiba fechar não vai ter futuro. Um vendedor que não saiba vender, mas saiba fechar, vai. Pode ter futuro, sim. Porque é o fechamento que resolve tudo, né? Claro. Um outro erro é não amenizar o risco da compra da solução, porque o cliente, quando compra, e também é por isso que ele faz objeção, né? Ele tem que tomar uma decisão é uma desgraça, não é? No sentido positivo, tá, gente? Mas é muito ruim tomar decisão. Não é? A desgraça no sentido positivo. Mas é mesmo, é um momento um pouco de tensão, de desconforto para o cliente.
por mais que ele queira aquilo, ele sente insegurança nesse momento, né? E a função do vendedor perceber isso e minimizar isso, com isso. certeza, com certeza. E finalmente, o último ponto, né? Não consegue estabelecer uma conexão pessoal com o comprador. Cara, a venda é estabelecer conexões pessoais. Um vendedor, ele tem que ser percebido como alguém que está pronto e disposto para ajudar o cliente a tomar uma decisão que ele precisa tomar. Esse é um vendedor. É lógico que a gente tem aquelas visões deturpadas, né, do vendedor que quer dar um golpe no outro, papo de vendedor, que é uma expressão terrível. Eu odeio quando alguém usa essa expressão. Eu quase odeio a outra pessoa também que está usando, porque não sabe o que está falando. Porque é o mau profissional, claro, né? O profissional despreparado, o profissional que às vezes pode ser até desonesto, está enganando, né? Não é um vendedor. O vendedor é uma pessoa que ajuda outras pessoas a resolverem os problemas que tem, então é um profissional extremamente útil. Queria chamar a atenção de vocês para essa figura, eu adoro essa figura do pensador, né, do Rodin, mas na frente dele, é sobre isso que ele está pensando, a coisa mais importante para ele pensar, que é uma ferramenta, sim, chamada de 5W2H. Sim. As pessoas olham para essa ferramenta e falam assim, mas esse troço é muito prosaico, é muito antigo, porque tem mais de 50 anos, alguma coisa assim. Não, mas cara, ele continua ativo e importante até hoje, não é? É fresco como uma sementinha que a gente acabou de botar, sim, lá num vaso, sim, e quase tudo que a gente precisa entender e depois resolver, podemos ser ajudados por essa ferramenta, que permite que a gente faça uma análise de uma situação e defina o que vai acontecer. Aqui tem a versão traduzida dela, né, que é exatamente, claro, a mesma coisa, né? Claro. Mas eu queria só chamar a atenção, né, lá em cima, o primeiro, né, que é o quê? Que é o objeto, o objetivo. Sem isso, a gente começa, né, sem a perspectiva de ir direto ao ponto que a gente realmente precisa ir. O momento é outro aspecto importante, né, essa questão do quando, né? Porque ir antes da hora e ir depois não tem o menor sentido. Eu gosto muito de uma frase de um escritor brasileiro, Guimarães Rosa, todo mundo já deve ter visto alguma coisa dele, pelo menos ouvido falar, não é? Porque sim, é um escritor meio difícil, mas muito criativo, sim, né? Ele tem uma frase maravilhosa que diz assim, olha, a onça, quando dá o bote, é porque já olhou tudo que tinha que olhar. E aí a gente para pensar um pouquinho na profundidade que essa frase tem, porque a onça é um animal, né? Tem um instinto, tem fome, tem que caçar, mas a onça não pula independentemente da fome, a não ser que tenha certeza que vai pegar a presa, né? Então é a questão do quando, né? Pular antes ou pular depois não tem mais sentido, né? A próxima nuvenzinha que está aqui, que é o quem, que é a pessoa, né? As pessoas que estão envolvidas numa situação qualquer, as pessoas que podem ajudar, as pessoas que vão ser resistentes, as pessoas que podem prejudicar. Se a gente não tiver essa perspectiva, vai ter muito mais dificuldade de atingir o objetivo. Esse quem aqui se chama também de cliente. Quando você vai ter um contato com o cliente, se você não tiver uma estratégia para ele, corre o risco de não levar a cabo o que você precisa. O como, que é a outra nuvenzinha, né? Que é a forma, o jeito, o modo, a maneira. Cara, você está usando um talento maravilhoso que todo mundo tem, que é um cérebro com uma quantidade absurda de neurônios, que permite que a gente faça conexões, não é? Sim. São as sinapses que ocorrem lá dentro, e a gente tem que ter um mecanismo para ajudar, para incentivar isso, e o como é essa característica. Depois a gente tem a dimensão do quanto, né? Que pode ser uma dimensão diferente do quando, né? Também pode ser uma dimensão temporal, pode ser de ênfase, de número de frequência, impacto, esse tipo de coisa. O onde, que é, né, um fundamento também assim importantíssimo, e o porquê, a causa, a razão, claro, não é? O que vai justificar, o que vai validar o esforço. Então, quando a gente tem uma objeção, a gente pode jogar a ferramenta do 5W2H, que a gente pode se preparar para atuar antes, a gente vai ver daqui a pouco, tem um slide que fala sobre isso, e também no momento exato. Eu queria, assim, fazer uma provocação para vocês, porque agora vem, acho que 8 telinhas, que são interligadas, são 9 telinhas que elas são interligadas, falam sobre basicamente a mesma coisa, mas de um modo diferente. Primeiro de uma forma mais rápida e depois com um pouquinho mais de ênfase, né? Eu selecionei, fiz uma escolha, a escolha foi minha, né? A objeção preço alto.
quando o cliente acha caro. Por que isso? Essa talvez é uma das principais objeções, né? Ou pelo menos é a que mais se manifesta quando você pergunta para os vendedores, não é? Porque no treinamento a gente faz isso com muita profundidade. A gente pega quais são as objeções reais que a pessoa enfrenta no cotidiano dela. Acho que eu vim te visitar aqui nesses dias. Olha, a gente pega as objeções e trabalha. Quer dizer, é mão na massa mesmo. E é a objeção que sai da boca do cliente. Sim. Quer dizer, ela tem que ser traduzida exatamente como acontece na realidade para que a gente possa ter uma demonstração efetiva dela. Então eu fiz essa seleção, por exemplo, o preço alto, né, o achar caro, né, nos treinamentos de venda a gente faz uma distinção bacana sobre o caro e barato. Porque caro e barato são coisas que não existem. Não existem. Porque caro e barato depende da percepção da pessoa, assim, a diferença que existe. Com o que ela está comparando? Entre preço e valor. Lógico. Essa, né? Isso é que vai dizer, ó, tá caro ou tá barato. Caro para quem? Caro para quem? Exatamente. Barato para quem? Sob qual perspectiva? Exatamente. E aí a gente tem aqui os 4, são 9 lá, teve aquele de apresentação, agora tem os 4 primeiros. Primeira situação, o cliente vê nosso preço como mais alto do que o da concorrente e ele tem razão, nosso preço é mais alto mesmo. Então, cara, esta situação que é recorrente, eu costumo dizer, e assim, uma base para reflexão. Uma em cada 10 objeções é exatamente desse tipo aqui. Sim. Uma em cada 10. É importante uma em cada 10. O que você faz com uma objeção como essa? Você não faz nada, você simplesmente contorna, dá uma volta nela. Porque não tem como resolver essa objeção. Você não pode dizer para o cliente, olha, não, o senhor está enganado, vou fazer a conta junto. Mostra, né? Tá bom? A segunda objeção, de preço ainda, né? Porque as 4 são de preço. O preço é erroneamente percebido como mais alto. O cliente acha que nosso preço é mais alto e não é. E aí a gente soma 2 mais 2 igual a 4, mostra para ele, usa a técnica do coreano, né? Você escreve no papel e empurra assim, porque ele, como não sabe falar, mostra, vai no celular, bota lá e mostra assim, né? Essa é a objeção que a gente resolve, cara, numa boa. Essa objeção... Você resolve com fatos. Mostrando para a pessoa com fatos. E não diz, ó, você está enganado. Não, tem empatia por essa pessoa, por esse comprador. Também uma em cada 10, essa número 2. Agora, gente, essa daqui é a desgraça, tá? Porque 7 em cada 10 costumam orbitar essa situação aqui. O nosso preço é mais alto do que o da concorrência. Mas isso não é importante para o cliente naquela situação. Não é o fator decisivo. Só que o cliente diz que é. Ou seja, o que o cliente está contando para a gente é uma história que não é real. E aí a gente vai resolver e não vai adiantar nada. Sim, porque não é real. E finalmente tem a 4ª situação, onde o nosso preço não é superior e nem é importante para ele. Dá vontade de a gente chegar no cliente e bater na cabeça dele, né? Brincadeira, tá, gente? A gente simplesmente ignora esse tipo de objeção, né? Se você tem uma certa intimidade com o cliente, só se tem uma certa intimidade, você vai dizer, você é muito chorão e, né, passa por cima, né? Agora vem os outros 4 slidezinhos, onde a gente destaca essas 4 situações. Primeiro, uma objeção que é chamada de sincera e fundamentada. Olha, a gente está fazendo uma classificação das objeções. O que é isso? Significa que há uma forma de trabalhar esse tipo de objeção. Se ela tiver outra característica, vamos fazer outras coisas. Para esta, o caminho é seguir o que foi traçado dentro dessa configuração aqui. Então, essa objeção sincera, fundamentada, o cliente identifica alguma coisa no nosso produto, pode ser preço ou qualquer outra coisa, não é? Ele aponta aquilo e aquilo é um problema mesmo. É fato, ele tem certo? razão. Não tem como resolver esse tipo de objeção, como na referência do preço, aqui tem a figura, né? Duas pessoas conversando, uma está com um círculo, a outra está com um quadrado, né? Não é nem quadrado perfeito, nem um círculo perfeito, mas dá a ideia, não vai ter acordo, né? Sim. Então, nesse sentido, o que a gente fala? Primeiro tem que encarar a objeção como legítima. Você, olhando no olho do cliente,
você pode falar para ele assim, ó, o senhor, a senhora tem razão. Sim. Numa boa, com toda a confiança do mundo. Claro. Você pode até, se você estiver inspirado, você fala assim, nossa, é a terceira pessoa que me fala isso hoje. Não é? Já está bem inspirado, né? Mas falando com sinceridade, porque tá certo. quando você faz isso, você desarma o conflito. Não tem mais confronto. Você conecta. Na hora que o cliente diz, olha, tem esse problema, você fala, é verdade, tem mesmo. Você Ou conecta. seja, a gente agora tem a chance de conversar sobre o que precisa conversar. Sim. Então, a gente, para superar uma objeção legítima como essa, reconheça que seu produto não possui o que o cliente esperava, mas que apresenta outras qualidades, outras vantagens e outros benefícios que superam largamente o que falta. Claro. Diz, é verdade, o senhor tem razão, a senhora tem razão, mas veja em compensação, e aí você tem a chance de argumentar que já concordou com o cliente. Sim. 1 em cada 10 é desta natureza, é bom a gente saber isso, né? Quando a gente tem uma objeção sincera, mas infundada, não sei se dá para ver com certeza, mas o desenho? Não, esse negócio ícone. Que está pegando fogo, tem um nome, não sei, gatilho, sei lá. Pavio? O pavio, não, é pavio. O pavio não está ligado à dinamite, então não vai explodir. Mas o cliente não sabe disso, então ele está desesperado. É objeção sincera, mas infundada. Ou seja, o cliente acredita que é um problema, mas não é. Você falou muito bem ainda agora. Olha, faz a conta, é o fato, não é? Mostra exatamente o que é. Essa é a objeção que a gente responde naturalmente. De todas as objeções, e de novo, né, 1 em cada 10, né, esse é o pouquinho menor, essa objeção, na hora que ela chega, a gente respira, está tranquilo, tem que ser empático. Claro, não com educação, não precisa confrontar, não precisa dizer que o cliente não está errado, né? Você só apenas mostra a questão. E assim, e como você vai responder essa objeção, tem que ser soft, tem que ser suave. Claro. Não pode ser de confronto, de embate. Porque aí a gente não vai ter muita chance, né? A gente tem aquela objeção fundamentada, mas insincera, a tal da 7 em cada 10. E a gente fala assim, eu botei até essa imagenzinha que é o drama e a comédia, né? Que é a o teatro, né? Teatro, né? Que tem uma máscara, né? Isso. A máscara. E a gente fala assim, o cliente está mentindo. Eu não pensaria que o cliente está mentindo. O que eu pensaria é que ele está usando uma estratégia porque não pode usar uma outra estratégia mais direta. O cliente, às vezes, se bem que nesse caso ele sempre tem uma intenção, né? O cliente está incomodado ou inseguro para apontar qual é o problema real. Sim. E aí pode ser qualquer coisa. Por exemplo, ele pode dizer o seguinte, olha, o seu produto não tem a potência que eu preciso. Essa é a objeção dele. Ou então ele diz o seguinte, olha, a cobertura do seu serviço não atende às minhas necessidades em relação a tal aspecto. E mesmo argumentar com relação ao preço, né? O preço é caro, né? Sim, mas não é esse o ponto, né? Claro. Pode ser. Só que assim, esse argumento dele não é um argumento real. Ele não tem... Aquilo que ele diz para a gente não é o problema que ele sente, não é a dificuldade que está afetando, né, a percepção dele. E aí então, como você faz? Pois é, aí é que está o problema, porque os vendedores tentam resolver essa objeção. Claro. E a gente às vezes faz um esforço muito grande, resolve esta objeção, só que essa objeção não era uma objeção real. O que adiantou? Nada. Claro. A gente gastou tempo, talento, discurso, ênfase, tudo, claro, né? Claro. E não serviu para absolutamente nada. Quando a gente desconfia que esta é uma objeção fundamentada, porque ela tem lógica, sim, mas ela é insincera, não se aplica à situação do cliente. Quando a gente desconfia, como é que a gente desconfia? Se a gente está interagindo com uma pessoa, está prestando atenção na conversa que está tendo com ele e já estudou a situação desse cliente antes, fica muito claro que aquilo ali não pode ser a realidade, né? Não pode ser uma verdade daquele momento, daquela situação. Na hora que a gente desconfia, a gente testa a objeção em vez de tentar responder. Na hora que o cliente diz assim, olha, essa solução que você está me oferecendo não me atende em função do consumo de energia extra que eu vou ter. Isso é a objeção dele. E eu falo assim, senhor fulano, senhora fulana, se eu resolver este problema da potência, adaptar não sei o que lá, o senhor está pronto para fechar um negócio?
Aí o cliente vai ficar numa situação que ele tem que dizer o seguinte, ou Sim, sim, ou não. ou não, e aí a gente vai levantar outra objeção, que pode ter essa mesma natureza ou pode cair nos outros dois casos. Claro. Pode ser, aí ele pode apresentar a objeção real. E né? aí, Talvez aí, é o que a gente e você dá chance, é uma chance para você de fato resolver a questão. Não apareceu nenhuma pergunta ainda, não? Não, eles estão quietinhos Meu aqui, povo. eles estão quietinhos aqui, o pessoal está quieto. Vamos lá. E finalmente o quarto tipo, né? Objeção insincera e infundada. Eu falo assim, cara, mas como é que isso é uma objeção? É verdade, isso não é uma objeção, não. Isso é um desconforto que Sim. está afetando o cliente naquele momento. Ele não sabe direito o que é, na verdade ninguém sabe. E aí ele faz uma objeção, ele levanta a objeção, ele joga a objeção no alto. Não é? Ele não sabe o que é. Sim, ele sente necessidade de uma resposta e ele entrega qualquer coisa. E aí, se a gente imagina que é esta situação, ignora a objeção do cliente, entrega o contrato para ele assinar, ele vai assinar o contrato numa boa, porque na verdade, o que ele está precisando, né? Ele quer assinar o contrato, não tem certeza e está esperando que você coloque lá. Na hora que a gente tem objeção, né? A gente tem objeção desse tipo. O preço pode ser alto, Sim. né? Ou o prazo pode ser... prazo de pagamento, né? Pode ser inadequado, o fio pode ser curto ou pode ser longo, o prazo pode ser longo ou pode ser curto, a cor pode ser mais clara, mais escura, não é? O tamanho, o peso, a potência, cara, é uma infinidade de objeção. Objeção é uma restrição, é uma resistência, que a gente precisa descobrir por que está ocorrendo para poder fazer o trabalho de superação, né? Para cada objeção, considerada a sua tipologia, qual é a tipologia? O que a gente acabou de ver. A objeção que é fundamentada e a objeção que é sincera. Ou não é fundamentada e nem é sincera. Não é? Faz aqueles 4 tipos. E aí a gente vai contornar, vai compensar, vai resolver essa dificuldade. Claro. Isso aqui é a receita do bolo, pessoal. Olha, tem até umas figurinhas aqui. Essa coisa de receita de bolo em treinamento sempre é ruim. Mas as pessoas querem. Todo mundo quer fazer o bolo. Não, mas é ruim, mas ela é uma ferramenta que você usa para poder, né, melhorar o seu comportamento, melhorar os seus procedimentos, não é isso? Isso. E se a gente tem clareza, Ana, de que é uma receita que Sim. precisa ser adaptada à situação Claro, real, não é? claro. Às vezes está lá, os ingredientes estão todos lá, mas a forma como você mistura e a ênfase que você dá um ou outro é que vai fazer com que a receita funcione direitinho. Sim, a gente precisa partir de uma, a gente precisa partir de uma base, Isso. né? E aí a base é 100 gramas de manteiga, né? Se às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode ser que você, né, faça uma adaptação, mas você precisa entender minimamente que existe uma base de uma mistura, né, das coisas. Aí, isso mesmo. E aí a gente tem aqui, né? Primeiro, escute o cliente com atenção e interesse. Vendedores, por incrível que pareça, nós temos um pouco de dificuldade de fazer isso. Tem. Né, que tem a ver com aquela história de ser egocêntrico, né? Também, da pesquisa, né? As pessoas... Porque nós somos comunicadores, Exatamente. nós gostamos de falar, então precisamos aprender a ouvir. O pessoal aqui na sala está assim, concordando, e é Nós verdade. precisamos aprender a ouvir. E olha, dar atenção e se interessar pelo cliente, Claro. começa conosco, Sem dúvida. para que o cliente nos dê atenção e queira nos ouvir. Não tem como conseguir a atenção do cliente de outra maneira. Se você parar para pensar, todas as vezes onde você fez uma grande venda, você vai ver que na origem tinha isso. Sem dúvida. E nas coisas que você perdeu, se você olhar também lá no começo, começou por aqui. Então escute o cliente com atenção e interesse. Deixe-o falar, não interrompa. Olha, se você pegar um cliente falante, se não for falante demais, agradeça ao Deus Todo-Poderoso. É uma chance de você falar. compreender e conectar com esse cliente, lógico. E fazer escuta ativa. Escuta ativa é assim, você faz uma pergunta, o cliente responde, você pega a resposta dele e fala assim, pô, que bacana, e isso assim. Aí você puxa aquela resposta dele e estica ela mais um pouquinho para que ele te dê mais informação. Nunca confronte. Esse é um erro básico, porque na hora que o cliente levanta uma objeção, ou olha a gente torto, ou faz uma expressão qualquer, diferente daquela que a gente esperava, a gente já quer partir para o confronto. Não é uma disputa. Não. Um vendedor, uma vendedora, a gente nunca ganha contra o cliente, a gente ganha
com o cliente. Né? Claro. Argumente com segurança e assertividade. Assertividade é ir direto ao ponto das coisas, porque, olha, vendedor que usa, eu vou falar brincando, tá, gente? Aquelas expressões assim, ó, na verdade, veja bem, cara, você deu uma volta de 360 graus para voltar para o mesmo lugar, porque não adiantou nada. Assertividade é você ir direto ao ponto, fala o que precisa falar, o que o cliente precisa ouvir, esteja preparado para isso. E olha, conheça seu produto, conheça bem seu com produto, certeza. goste do que está fazendo. E argumentar com segurança, porque é um efeito reflexivo. A segurança de uma pessoa gera confiança na outra, Sim. reflete. Sim. E aí, quando isto acontece, aí existe uma chance grande do negócio sair. E, finalmente, considera a objeção como algo que precisa de uma resposta. A objeção, ela não é positiva nem negativa em si, ela é neutra. Sim. Como a gente vai perceber a objeção e o que a gente vai fazer com ela é que pode dizer o que vai acontecer. A gente tem aqui uma coisa que é, assim, nos treinamentos, nos bons treinamentos de venda, a gente aprofunda isso, porque coisas que vendedores fazem pouco. Vendedores e vendedoras, Ana, Sim. é planejamento. Sim, claro. A gente planeja pouco e um plano para um vendedor significa isto é o que eu pretendo fazer. Sim. Esse é o significado de um plano, não é? Sim. E para essa programação, me desculpe te interromper, vale refletir aquele 5W2H. Sim, com certeza. Né? Essa é uma ferramenta muito boa de reflexão. Junto, não tem né? planejamento, Sim. né, sem o uso daquilo. Então aqui tem um plano que num treinamento de vendas, geralmente a gente disseca ele inteiro. Mas nesse treinamento de objeção, a gente disseca o que está em amarelinho ali, tá vendo? Objeções previstas e soluções. O que significa isso, vendedor, vendedora que está assistindo esse webinar? E obrigado por sua presença. Tem uma perguntinha aqui já. Que bom. Deixa eu só concluir. Claro, conclui aí, claro. Vamos à pergunta. Claro. O que significa isso? Significa que a gente, quando vai fazer uma visita importante, ou vai receber uma visita importante de um cliente, ou vai ter um contato por telefone, web, o que seja, por qualquer meio que permita a interação, antes de ter o contato, a gente faz uma pequena análise. A gente faz um rápido estudo e a gente fala lá quais são as objeções que eu imagino que o cliente vai fazer. Aquele cliente. Naquele momento, daquele segmento, naquele momento do mercado, eu imagino isso. E já penso nas soluções. Claro. Na hora que ela chega, já estou com o dever de casa. Claro. Certo? Você mostra segurança, você mostra assertividade, você não fica gaguejando, você, né? Você conecta mais rapidamente com o seu cliente, você tem uma chance maior de fechar o negócio. Isso mesmo. Não é? Vamos à pergunta? Lá, Wanda andou perguntando. Quem é a pessoa? Wanda Gomes. Como ser assertivo e delicado ao mesmo tempo quando o cliente acha que o seu preço é mais caro que a concorrência erroneamente? Você já falou sobre isso, né? Wanda, olha, obrigado pela pergunta e você colocou na sinuca de bico, aparente, tá, Wanda? Sim. Porque não existe de verdade um conflito entre ser assertivo e ser delicado. Sim. A gente tem, às vezes, uma impressão um pouco exagerada sobre a assertividade. Assertivo é firme, não é forte. Assertivo... É firme, não é mal educado. O assertivo, ele diz um não olhando no olho do cliente, mas ele diz um não e, na sequência, ele diz o que ele pode fazer. Sim. Então, a assertividade... ela pode ter até, agora eu vou fazer uma licença poética, tá? Ela pode ter até um toque de gentileza. Claro. Não é? Claro. Aparentemente parece que não é, mas o assertivo é aquela pessoa que pede licença para dizer, olha, o problema real é esse. E olha, você tem o seu caso é aquele caso número 2. O cliente acha que o preço é mais alto e o preço não é. Como é que a gente faz isso? A gente concorda com a objeção, concorda com a situação, não é nem com a objeção. Na verdade, você concorda com a situação para conectar inicialmente com o seu cliente. Você não, para ter a chance de responder. Né? Exatamente. E aí de repente, você convida, fala, nós podemos fazer essa conta junto? Você pode até dizer para ele, olha, tem sido recorrente no mercado esta percepção. Ou seja, ele não está sozinho. Sim. Não é? Mas é um jeito de você conectar com esse cliente. E você né? convida, porque olha, preço, inclusive...
tem até uma situação, e foi legal a sua pergunta, porque eu não ia nem falar sobre isso, e tem umas coisas que aparecem na cabeça ali, são bacanas a gente falar. Por exemplo, dois preços, 8 e 5. 8, em tese, é maior que 5, mas 5 pode ser maior do que 8, depende do rendimento. Porque não é? Depende da entrega. A gente tem que ser casuístico, sempre é caso a caso, né? Então, às vezes, um preço 8 é mais barato do que um preço 5. Por quê? Porque o rendimento do 8 compensa no tempo, né, nas aplicações, o que o outro rendimento, o outro produto propicia. Né? E é função do vendedor mostrar isso. Com certeza, mostrar isso. Esse é seu papel. O Fernando fez uma outra observação. Tenho dificuldade em demonstrar o benefício de longo prazo. Porque você está falando sobre isso, né? Quando o cliente olha o preço e o retorno no curto prazo, focados em preço e não em valor. Vocês vão falar, você vai falar, Fernando. Fernando, olha, a gente quando, num treinamento de venda, a gente aborda isso com bastante profundidade. No treinamento de objeção, a gente vai ser resposta à objeção, que é o trabalho. E aí, o que a gente precisa fazer, que é importante, né, quando você tem uma situação como essa, é mostrar para o cliente o que ele tem de ganho hoje e o que ele tem de ganho durante o tempo. Existe uma técnica de venda que é primorosa, deve ser a técnica de venda mais poderosa que existe, chama técnica da comparação, onde você compara o ganho que ele tem se comprar a sua solução comparado com a perda que ele tem se não comprar. Você não fala mal do outro produto. É essencial, não deixa ninguém magoado, não deixa ninguém ressentido. Até porque aqui no Brasil, eu vou falar juridicamente, é proibido usar essa técnica, porque não se usa. Em outros lugares, em outros mercados, se usa assim o tempo inteiro, para basicamente tudo. Mas aqui a gente tem às vezes até um pouco de dificuldade para usar, mas a gente deve usar, sem falar mal do outro produto, sem falar mal da outra empresa, da outra marca, não é? Mas você compara o que o cliente ganha se comprar com você, comparado com o que ele perde se comprar com o outro. Agora traz a sua pergunta especificamente, né? Você falou que a dificuldade de mostrar o valor no tempo. Sim, no longo prazo. É a técnica da comparação, porque de repente você pode dizer, olha, se eu adotar a minha solução, o meu produto, o meu serviço, imediatamente o senhor tem tal vantagem e ao longo do tempo tem esta outra vantagem, que você joga a sua argumentação para agora e projeta ela também. E faz a comparação. Se optar por qualquer outra, né, condição, o risco é muito grande e aí você vai fazer, vai apontar lá. A gente está chegando no fim, pessoal, também o tempo está quase chegando no fim. Queria chamar a atenção de vocês para esse quadro aqui, olha, que é um quadro. Eu vou falar resumidamente, mas ele vale a pena depois a gente procurar pensar um pouco mais sobre esta realidade. A gente tem ali 4 quadrantes, tem um quadrantezinho que está embaixo à esquerda, que é chamado de cliente resistente, e o motivador para esse cliente é chamado de oportunidade. Depois a gente tem à direita dele, embaixo também, a gente tem o cliente indeciso, e o motivador para o cliente indeciso é chamado de vantagem. A gente tem em cima, no alto à direita, o cliente decidido, o motivador é a qualidade. E a gente tem à esquerda o cliente impulsivo e o motivador é a imagem. E a gente tem 2 variáveis ali. A variável horizontal é dinheiro, poder de compra, e a variável vertical, à esquerda, é decisão, capacidade de já ter de escolha, não é? Então a gente tem o quadrante inferior, né, à esquerda, o cliente resistente, ele tem pouca grana e ainda não tomou a decisão, tá vendo? Tem o menos e o menos. Então esta situação é de uma pessoa que tem pouca capacidade econômica e ainda não está decidido. Se ele comprar o seu produto ou o seu serviço, não vai poder fazer outra coisa, então ele é limitado. Como é que você motiva essa pessoa dizendo para ele, olha, é a sua última chance? A indústria automobilística, principalmente, faz isso toda semana. Né? É engraçado, mas eles estão deve funcionar, né? Com este... funciona com este povo, né? Mas erra os outros 3. Pois é. Não é? Mas deve ser um povo que tem poder aí de compra, não sei, acontece. Não, sempre tem, é que não tem, assim,
existe o poder, mas não tem sobrando, né? Sim. Então, o que motiva é a oportunidade. Você fala, é a última chance. Só que este argumento só serve para esse tipo de cliente, claro, que tem poder limitado de compra e ainda não se decidiu. Aí você vai para a direita, você tem o cliente que é motivado pela vantagem. Se você falar a última chance, ele fala para quem? Porque ele não tem problema de dinheiro, olha lá, ele está no quadrante mais, ó. Sim. Esse argumento não serve para ele, não significa nada. A gente vê o cliente lá de cima, o cliente decidido, que tem grana e já escolheu. Você fala, última chance, vai ficar fazendo papel de bobo, porque você tem que valorizar a qualidade do produto. Significa também o seguinte, o que atende o cliente lá de cima, né? O motivador qualidade, significa muito pouco porque está cá embaixo. Sim, claro. Porque a qualidade para ele não tem relevância, o que tem relevância é a oportunidade. E a gente tem o comprador, que a gente sempre agradece quando encontra pela frente, que é o cliente impulsivo, motivado pela imagem, não é? Sim. Que ele faz qualquer coisa para comprar o produto porque é importante para ele e a gente deve atender. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então significa o seguinte, tá? Tem muita compra por impulso, de fato. Não é? E a gente, um bom vendedor, sabe reconhecer isso. E a necessidade do cliente é comprar, não é? Atenda ele, né? Eu costumo brincar e falar assim, venda mais caro, porque ele vai ficar mais contente. Brincadeira, tá, gente? Hoje eu tô meio engraçado, acho. Sabe o que esse quadro pode ser importante pra gente? Se você usar com o cliente que é motivado pela vantagem, ou com um cliente que é motivado pela qualidade, ou com um cliente que é motivado pela imagem, se você usar o argumento da oportunidade, ele vai fazer uma objeção. Claro. Ou seja, somos nós, vendedores e vendedoras, que estamos plantando uma objeção na mente do cliente. Por quê? Porque a nossa argumentação está inadequada à situação do cliente. Isso aqui eu tentei criar essa imagem, olha, que são as formas de... Como é que a gente resolve a objeção? Eu botei como se fossem peças de um dominó, difícil de encaixar, porque tem que encaixar direitinho para poder funcionar. Então a gente tem o cliente concepção, o cliente não entendeu, você tem que esclarecer. Claro. O cliente não está acreditando, você tem que provar. O cliente está achando que tem uma desvantagem, você tem que comparar. Até aquele exemplo que foi trazido, né? Sim. Aqui. O cliente está reclamando, você tem que resolver. Quer dizer, é um caminho de dizer, ó, esse é o problema, esta é a solução, e a gente tem que fazer isso olhando direitinho cada caso. Isso aqui a gente está com as últimas duas telinhas. No treinamento presencial, a gente vai pegar as objeções típicas que a pessoa enfrenta na realidade dela e vai criar soluções para ela. A gente vai fazer um diagnóstico e vai fazer a cocriação dessas soluções juntos, todo mundo participa. Um curso aberto tem essa característica, né? A experiência da pessoa enriquece de uma maneira traz, assim... né, aquela dificuldade que ela está naquele momento e todo o grupo ganha, né? Isso. Todo o grupo cresce com isso. A gente vai ter umas cenas também super bacanas de filme de entretenimento. Olha só. Para ficar bem criativo, e vai fazer roleplay. Roleplay é a representação da coisa. As ceninhas tem desse filme, a máfia no divã, tem uma cena bacana sobre a objeção, todos são cenas sobre a objeção, né? Esse filme Antissódio que Mal Acompanhado é uma cena maravilhosa onde a objeção é plantada pela própria pessoa, né? Esse Mansão Mal Assombrada tem uma venda, um fechamento de uma venda, onde a objeção aparece assim, ela vai se transformando e o vendedor descobre e cria lá uma solução para ela. Nos filmes Estagiários, que é um filme recente, super bacaninho, 2 quarentões que vão trabalhar no Google, sim. a garotada lá, também tem um momento de objeção super bacana e tem mais vários, mais muitos mesmo. São comerciais de 30 segundos, 1 minuto no máximo, com cenas de objeções super interessantes. Queria agradecer a participação de vocês, agradecer as 2 perguntas, Wanda e Fernando, não foi? As pessoas que fizeram. O Bernardo também tinha feito uma outra pergunta. O Bernardo fez uma pergunta sobre a gravação do webinar, ele vai ficar aqui. Então, legal. Pessoal, a gente agradece a participação aqui no chat. Com certeza, Ana. E olha, nos dias 30 e 31, agora quem puder, outubro, agora de outubro, quem tiver interesse, vai ser uma oficina de objeção, mão na massa, tá, gente? A gente pega, tem pouca teoria, certa teoria foi tudo aqui já hoje, né? Mas a gente faz um trabalho para que a pessoa não só, primeiro desenvolva, né, uma percepção do que é a objeção
na realidade dela, mas se prepare É um dos principais obstáculos da venda, né? Vale muito a pena, a gente está próximo do metrô. Venham, estejam todos convidados, enviem perguntas se tiverem, né? A Casa de Educação responde, né? Isso. E a gente espera vocês todos agora 30 e 31, tá bom? Bacana, muito obrigado. Obrigado, Ana, obrigado, gente. Obrigada pela presença, pela participação. Boa noite.